Meu nome é Marcos, e o que aconteceu naquela noite foi algo que jamais pensei que enfrentaria em toda a minha vida. Eu, junto com meus dois melhores amigos, Pedro e Lucas, decidimos passar um final de semana no sítio da minha família, no meio da natureza, longe da agitação da cidade. A ideia era relaxar, beber um pouco e aproveitar a tranquilidade do campo. No sábado à noite, já altas horas, estávamos todos na varanda do sítio, rindo e contando histórias. Era uma noite quente, com um luar brilhante iluminando tudo ao nosso redor. Em certo momento, Pedro mencionou que tinha ouvido algumas histórias sobre um ser selvagem que rondava aquelas áreas. Ele parecia ser o líder de um grupo de ratos gigantes e ferozes que viviam nas redondezas. Lucas e eu, claro, rimos da história. Achamos que Pedro estava apenas tentando nos assustar, e com um pouco de bebida no sangue, a imaginação dele podia voar para lugares inimagináveis. No entanto, por mais que tentássemos ignorar o assunto, a ideia da existência de um ser selvagem nos arredores começou a nos deixar um pouco tensos. Pouco depois da meia-noite, enquanto ainda estávamos na varanda, nossos sentidos foram aguçados por um som estranho que parecia emergir dos arredores. Era um ruído baixo, porém constante, como se algo estivesse se movendo sorrateiramente pelo chão. Rimos nervosamente, tentando minimizar a inquietação que começava a nos dominar, ao atribuirmos o som a algum animal noturno que estivesse vagando pela região. Apesar de buscar uma explicação plausível, a ansiedade persistia e um sentimento de inquietude percorria a nossa espinha. Conforme o tempo passava, o som estranho parecia se intensificar, e a tensão em nosso pequeno grupo aumentava a cada minuto. Olhávamos uns para os outros, buscando conforto em nossas expressões tensas, mas era claro que todos compartilhavam a mesma preocupação. Nossas risadas nervosas deram lugar a um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som misterioso que ecoava pela noite. Nossa curiosidade e medo nos impulsionaram a investigar a origem do ruído. Lentamente, nos aproximamos das sombras que circundavam a varanda, mantendo nossos olhos fixos na escuridão. O coração batia forte em meu peito, e tenho certeza de que meus amigos também sentiam a mesma adrenalina correndo em suas veias. Foi então que, num instante arrepiante, uma criatura escura e ágil surgiu das sombras. Era maior do que qualquer rato que já tínhamos visto, com olhos brilhantes e uma agilidade assustadora. O temor que antes era apenas imaginário se materializou diante de nós, e nossos corações pareciam parar por um momento. O líder dos ratos, como o chamamos mentalmente, estava ali, encarando-nos com uma postura dominante e ameaçadora. Atrás dele, uma horda de ratos gigantes o seguia em silêncio, todos olhando-nos famintos. A realidade da situação era mais aterradora do que jamais poderíamos ter imaginado. Em um ímpeto de sobrevivência, retrocedemos rapidamente para dentro da casa do sítio e trancamos todas as portas e janelas. A respiração acelerada denunciava nosso pânico. Olhamos uns para os outros, e a gravidade da situação nos atingiu em cheio. A história que parecia fantasia agora se tornará um pesadelo real. Sentados em silêncio, ouvíamos os arranhões e rangidos vindos do lado de fora, enquanto aquelas criaturas cercavam a casa. A noite parecia interminável, e a esperança de que a luz do dia nos libertasse do terror era a única coisa que mantinha a nossa sanidade. Quando o sol finalmente começou a raiar, a atmosfera na casa mudou. Os sons ao redor diminuíram gradualmente, e o líder dos ratos, junto com sua horda, desapareceu na escuridão da floresta. Estávamos exaustos, aterrorizados e, ao mesmo tempo, aliviados por estarmos vivos.